Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o pastor chiliquento Silas Malafaia, que é como meu pai gosta de chamar ele aqui nos vídeos geralmente, deu aí o seu tradicional chilique, ficou aí transtornado. Por quê? Por conta da operação da PF contra o deputado bolsonarista Gustavo Gayer. Gustavo Gayer aí tá com acusações gravíssimas nas costas, acusado de desviar aí dinheiro de emendas parlamentares para empresas ligadas a ele. Inclusive, uma dessas empresas seria uma escola de inglês que leva o nome dele. Então, assim, até o momento, pelas evidências que já saíram na mídia, é batom na cueca, mas o pastor saiu em defesa aí. Outra notícia que a gente vai trazer aqui é que o Nicolas Ferreira está enfraquecido dentro do PL. Ele saiu aí com uma imagem negativa dentro do partido depois dessas eleições, porque o candidato que ele deu a maior atenção aí durante o primeiro e segundo turno, que é o Bruno Engler, foi derrotado lá em Belo Horizonte pelo atual prefeito, ganhou aí a reeleição, o Fuad Noman, do PSD. Esses são os dois assuntos. Antes de partir pro primeiro aqui, quero pedir o seu like, a sua inscrição, se você não for inscrito, deixe o comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais a gente aqui no canal. Certo, pessoal? Indo aqui para a primeira notícia, que na verdade vai ser um react, vamos conferir aqui, antes de mais nada, o discurso que o pastor Silas Malafaia deu. Vou fazer aqui o... do Brasil, eu quero falar da Opa, peraí, ainda não. Fazer o tradicional react raiz aqui. É isso aí, vai dando errado, a gente conserta na hora. Bora lá, pastor. Povo abençoado do Brasil, eu quero falar da safadeza contra o deputado Gustavo Gayer 2 dias antes da eleição, com o objetivo de atingir o candidato do PL em Goiânia, o Fred Rodrigues. Que foi derrotado. Que país é esse? Deixa eu falar uma coisa antes. Antes da manifestação do 25 de fevereiro, eu tive um pega pelo telefone com o governador Caiado. O deputado Sócio Cavalcante foi testemunha. Eu tive um pega porque ele queria que ninguém falasse na manifestação. Foi quando ele me revelou os amigões que ele tem no STF. Agora vamos pro caso do Gustavo. Peraí, pastor. Antes de ir pro caso, o Caiado aí que tá numa treta intensa com o Gustavo Gayer. Inclusive falou aí que nessa operação de busca e apreensão contra o Gustavo Gayer foi a primeira vez que o Gustavo Gayer acordou cedo na vida e não foi pra trabalhar. Então o Gustavo Gayer ficou pistola com isso, gravou um vídeo detonando o Caiado, já trouxe isso aqui no vídeo de mais cedo. Mas assim, antes de mais nada, vocês vão ver aqui algumas falas, inclusive pedindo voto pro Fred Rodrigues, mas esse vídeo foi gravado um dia antes das eleições. Eu tô gravando esse vídeo na segunda, um dia depois, o Fred Rodrigues foi derrotado lá em Goiânia pro Sandro Mabel, o candidato apoiado pelo Caiado. Vamos lá, pastor. Gayer, eu vou dar a síntese. Para você saber a história, porque é ridícula, e as defesas do Gayer, é só você entrar no canal dele, né? Gustavo Gayer, deputado federal. Tem um vídeo de 11 e um de 4 minutos. Mas vamos lá, eu vou dar uma síntese aqui. Um camarada que ele contratou depois do dia 8 de janeiro, 3 meses depois. Esse cara estava lá no dia 8. 3 meses depois, o Gustavo Gayer contrata esse cara para serviços. Durou 2, 3 meses, mandou embora. E esse cara é preso 6, 7 meses depois da manifestação. Querendo dizer que Gustavo Gayer financiou o pseudo-golpe do dia 8. Isso é a primeira vergonha. Número 2, que ele mantinha uma escola com verba pública no seu gabinete em Goiânia. A escola é online. Ele mostra isso aí no vídeo. É a outra vergonha. Terceira é que um assessor dele, na casa da mãe do assessor, foi apreendido R$72 mil, uma mulher de 73 anos que tem 12 propriedades alugadas e que guardava dinheiro em casa. Uma outra vergonha. Uma outra história é de uma organização social que se cria para ajudar pessoas, que há 21 anos atrás, quando ela foi constituída, não tinha nada a ver com Gustavo Gayer. Houve erro, acho que botaram menor, tem um negócio errado lá atrás. Tem nada a ver com ele, que assumiu há pouco tempo essa instituição. É só para vocês verem o tamanho da safadeza e da manipulação. Que Supremo Tribunal Federal é esse? Alexandre de Moraes, não faz isso não. Isso é uma vergonha. Que país é esse onde você está num inquérito e é sigiloso e você não sabe de nada e sabe pela imprensa? Que Estado democrático de direito é esse que nós estamos vivendo? Eu quero conclamar o povo de Goiânia
que é um povo inteligente, que percebe, a dar uma resposta contra... Aqui ele vai pedir voto pro Fred Rodrigues, é o finalzinho do vídeo. O vídeo foi gravado, repetindo, um dia antes das eleições, então foi uma tentativa aqui de tentar virar alguns votos lá em Goiânia. Parece que não deu muito certo, né, pastor? Pois é. Bom, pessoal, vamos por partes aqui. Primeiramente, assim, o Malafaia ele cita essa questão do Gustavo Gayer estar sendo acusado de financiar o 8 de janeiro. Essa questão aí, ela me parece a parte mais frágil desse processo realmente. Mas, assim, não muda o fato de que as acusações quanto a esse suposto desvio de emendas, assim, reforçando, eu uso a palavra suposto por uma questão de praxe. Dando aqui a notícia, a gente tem que usar suposto, suspeito, está sendo acusado, até por uma questão de evitar processo aqui, tá, pessoal? Mas enfim, quanto a esse suposto desvio de emendas para bancar essas duas empresas, lembrando, inclusive uma escola que leva o nome do próprio Gustavo Gayer, isso aí tá registrado em áudios. Tá registrado em áudios de uma moça que é apontada como uma comparsa nesse esquema e de um rapaz que aparentemente é sócio do Gustavo Gayer. E assim, os áudios são escandalosos, assim, são confissões. Confissões claras. Tanto o áudio do rapaz quanto o áudio da moça. Os dois áudios são bombas, assim. Mas o Malafaia é óbvio que ele vai ter que puxar a sardinha pro Gustavo Gayer, até porque, reforçando, foi gravado um dia antes das eleições, então ele estava nesse desespero de ter que virar voto a todo custo, mas a gente entende já como joga. O pastor Silas Malafaia deve ter mais de 30 vídeos aqui só desmascarando as mentiras que ele espalha por aí, vez ou outra. Inclusive, ele já tentou, ele já deu um strike aqui no nosso canal uma vez, a gente entrou com uma resposta, conseguiu retirar. Certo? Pastor, inclusive o pastor aí que gosta de falar de liberdade de expressão, olha só, pediu para o nosso vídeo ser excluído e deu um strike no canal. Curioso, né? Bom, pessoal, mudando um pouquinho de assunto, lá em Belo Horizonte, o atual prefeito Fouad Noman foi reeleito contra o candidato bolsonarista aí da extrema-direita, Bruno Engler, do PL. O Bruno Engler ele foi apadrinhado aí pelo Nicolas, pelo Bolsonaro, pelo senador Cleitinho Azevedo e foi derrotado ontem. Pois é, aí a matéria aqui do Globo traz que o Nicolas ficou muito enfraquecido dentro do PL por conta dessa derrota. O que é até curioso, assim, porque o Nicolas, inclusive, era cotado aí para ser, quem sabe, um candidato a governador no futuro. Pois é, para quem queria ser candidato a governador, talvez até presidente, quem sabe, tomou aí uma derrota amarga na capital Belo Horizonte. Vamos então para a matéria da Bela Megali no Globo. Integrantes do PL e bolsonaristas avaliam que o deputado federal Nicolas Ferreira saiu enfraquecido das eleições municipais. A leitura é que a derrota em casa com seu principal afiliado político, Bruno Engler, na corrida pela prefeitura de Belo Horizonte, coloca em xeque seu potencial como cabo eleitoral da direita. Nicolas, inclusive, foi quem encabeçou boa parte dos ataques contra o prefeito Fouad Noman, do PSD, adversário de Engler, que acabou reeleito. Correligionários do PL lembram que o deputado federal também apoiou explicitamente no primeiro turno o candidato Pablo Marçal, que acabou fora da disputa afunilada entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, lá em São Paulo. Para eles, a soma dessas derrotas em capitais de grande repercussão tem o potencial de abalar o capital político de Nicolas. A entrada do parlamentar mineiro na campanha de Marçal gerou grande irritação na ala de seu partido e bolsonaristas que apoiaram Nunes. Com a derrota de Bruno Engler em Belo Horizonte, os correligionários reforçaram as críticas a Nicolas, afirmando que ele não ganhou na própria casa, mas quis se meter em São Paulo. O deputado foi um dos principais cabos eleitorais do PL e rodou o Brasil para fazer a campanha para candidatos do partido. Nicolas, porém, alinhou-se aos mais radicais e demonstrou resistência em aceitar alianças amplas. Tanto que em São Paulo, como a matéria lembrou aqui, ele não apoiou o Ricardo Nunes, torceu o nariz aí até o segundo turno, gostou mais da ideia do Marçal, que era esse cara mais radical, mais loucão, a gente pode dizer assim, né? Bom, pessoal, essas foram as notícias, mas eu ainda tenho um recado. Eu tenho um canal de cinema com meu amigo Davi Guerra. A gente lançou hoje
um vídeo conversando sobre Venom 3, filme que lançou essa semana aí. É uma conversa que a gente não conta detalhes sobre o filme que estraguem a sua experiência. Então assim, é um vídeo feito pra você que tá em dúvida, vou assistir? Não vou assistir? Vou levar meu filho, meu neto? Bom, vai lá, vou deixar o link no primeiro comentário fixo aqui embaixo. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelo apoio. Deixa aí o seu like, vai que você tava esquecendo. Deixa um comentário pra ajudar no engajamento. Confere a sua inscrição. Acontece de gente que é inscrita e o YouTube se desinscreve você aí sem nenhum aviso. Confere aí se ainda tá inscrito. Se não for inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta de política e até a próxima.